Graça e paz em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja animado no Senhor. E se você não estiver, eu oro para que você se reanime no Senhor nesse dia, porque a palavra do Senhor sempre traz ânimo e alegria para o nosso coração. Eu queria começar orando. Pai, aleluia, o Senhor está aqui. A tua palavra diz que aonde tem 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E eu coloco, Deus, a minha vida diante do Senhor, pedindo para que o Senhor me use, para que todas as coisas tão abençoadas, Deus, que o Senhor falou comigo através desses textos, o Senhor me dê clareza no espírito, que todo tipo de perturbação e distração saia em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor traga, Pai, essa palavra de ânimo e encorajamento, Senhor, para cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos meditar no capítulo 34 de Isaías e também do 35. A gente vai ficar mais no 35, mas eu quero destacar umas partes bem importantes, né, que me levaram a meditar também no 34. E a gente vai fazer isso sob o tema Anime-se, Deus está no controle. Deus está no controle é uma frase muito dita, né, nos nossos tempos. É uma frase que traz ânimo e ela é verdadeira, ela é real, Deus está no controle. E a gente vai começar com o ponto 1, que está ali no capítulo 34, que Deus está no controle do fim. E ele diz ali no 34, eu vou ler na versão King James, que eu achei que ela tem uma versão bem fácil, inteligível, e diz assim, do 34, do 1 ao 5. Aproximai-vos, todas as nações, a fim de ouvir. Prestai atenção, todos os povos da terra. Eis que a indignação de Yahvé é contra todas as nações. Sua ira está contra todos os exércitos humanos. Ele os destruirá. Nenhum guerreiro restará. Ele entregará a todos à matança. Seus mortos serão jogados fora da cidade e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue dele. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Eis que a minha espada já está fora da bainha e pronta no céu. Ela descerá, pois, sobre Edom e sobre todos os povos que separei para o extermínio. Aí talvez você pense assim, Thalita, como que você quer que eu tenha ânimo lendo um texto desse? Né? Como que você quer que eu tenha ânimo diante do juízo final? É claro que aqui o profeta Isaías estava falando do julgamento de Edom, mas ele também está falando do juízo final, porque ele está falando de todas as nações. E daí você pode pensar assim, como que eu posso ter ânimo diante disso? Primeira coisa que a gente pode ter ânimo diante disso. Essa palavra de juízo, ela também foi declarada por Jesus. Quando os discípulos de Jesus estão reunidos ali, eles falam, Senhor, qual que vai ser o sinal do fim? Como que a gente pode perceber que está chegando ao fim? E aí Jesus vai dizer algumas palavras que confirmam o que Isaías falou aqui. Quais são essas palavras? Primeiro, talvez se pergunte, nossa, mas por que Deus está tão indignado, irado contra todas as nações? Será que há um motivo para Deus ficar irado contra todas as nações? Aí a gente vai lá para o texto de Mateus 24, no verso 14. Agora eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Não, no verso 14 não, antes no verso 9. Ele diz assim, então sereis atribulados e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, será que Deus tem razão de estar indignado contra as nações? As nações estão contra os filhos dele, estão contra os seus discípulos. As nações se levantam contra aqueles que carregam a mensagem da salvação. Mas há um dia que o Senhor já preparou, aonde ele vai dar a retribuição. Oi? O fim, Deus está no controle do fim. Então ali a gente vê claramente, né, o Senhor no controle de todas essas coisas.
Deus permite certas coisas, por isso que eu falei assim, a gente precisa saber do todo. Eu poderia simplesmente ficar aqui pregando Isaías 35, que é maravilhoso, toda a restauração, mas a gente tem que entender que dos tempos de tribulação não significa que as coisas saíram fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus está no controle, só que eu pensei assim hoje de manhã, eu falei, Deus tem um domínio próprio muito grande, né? Porque ele vê, ele se ira, ele se indigna, mas ele marcou um dia, ele não vai antecipar esse dia. Então ele está aguardando o momento. Ele vê que os filhos deles estão sofrendo, né? Que os discípulos estão sendo atacados pelas nações. Hoje pela manhã a gente orou, né, um pedido do Portas Abertas a respeito de um irmão que está preso, que foi violentado, que foi machucado, né, que está sem um juízo. Se a gente olhar para os juízes da terra e a gente pensasse que o julgamento final estivesse nas mãos dos homens, ai de nós. Que sobraria de nós? Nada. Né? Mas o julgamento final está no controle das mãos de um Deus que é poderoso, de um Deus que é justo, de um Deus que retribui. A palavra de Deus diz que a Ele pertence a vingança. Então a gente tem que aquietar nossa alma, sossegar e se animar no Senhor. Porque o Senhor falou que quando tivessem acontecendo essas coisas era para a gente exultar, porque está perto a nossa redenção. Então quando estiver acontecendo os sinais do fim, não pense, Senhor, o Senhor não está no controle, Senhor, as coisas parecem que estão cada vez mais difíceis. Alegre-se, porque Deus continua no controle. Esse dia que ele marcou, né? Como eu falei aqui no próprio livro de Isaías 34, versículo 8, ele diz assim: porquanto Yahvé terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. Então, Deus marcou esse dia, e esse dia vai acontecer, meus irmãos. E isso para nós que cremos no Senhor é um motivo de alegria, a palavra do Senhor se cumprindo. Né? Então céus e terras vão se abalar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir, cada uma delas. Na continuidade ali, ainda no capítulo 34, nós temos algumas coisas ali que foram as primeiras, na verdade, a me deixarem assim, meio, como que diz, extasiada, né? com o poder de Deus, né? E elas estão ali nos últimos versículos ali, a partir do 14 eu vou ler. As feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Até essa parte ali. O que essa parte tem a ver com o fim? Tem a ver que o próprio Jesus... O livro de Isaías, ele é um livro evangelístico, porque em todo o livro de Isaías a gente vai ver tanto aparições de profecias acerca de Jesus, quanto profecias acerca do fim. Então a gente pode dizer que é um livro evangelístico e também apocalíptico, né? Por conta das revelações que tem, revelações acerca de muitas coisas, inclusive do fim. E aqui nós vemos que há algumas criaturas que aparecem no fim. E algumas dessas criaturas, a primeira que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão dos abutres. Porque no versículo 1 ao 5 eu falei para vocês que haveria um dia de morte, de vingança, e ali estariam o quê? Os mortos. E sempre quando eu lia Mateus 24, me chamava muito a atenção quando eu lia Jesus falando bem assim, aonde estiverem os mortos, ali se ajuntarão o quê? Os abutres. Então, nesse dia, aparecerão esses animais. Por quê? Porque é um dia de morte. E eu sempre ficava assim, Senhor, por que o Senhor coloca lá, né? Onde houverem mortos, ali se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, o Senhor confirmando de que isso vai acontecer. E aí ele diz na sequência, olha só, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará. Então ele está dizendo, nenhuma dessas criaturas vão falhar. Todas essas criaturas que eu citei para vocês, elas não vão falhar. Por que não vai falhar? Nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem.
E Deus, ele dá sinais de que as coisas estão acontecendo conforme ele falou. A palavra de Deus, ela é poderosa para se cumprir do início ao fim. No início a gente vê que as coisas aconteceram por causa da palavra e no fim as coisas também vão acontecer por causa da palavra. Porque uma vez que o Senhor determinou uma coisa, não há como revogar. A lei que o Senhor determina, ela é irrevogável, porque Ele zela para cumprir com a palavra que Ele já determinou, e isso tem que trazer ânimo. O Espírito do Senhor que faz as coisas. E o Senhor, Ele está no controle. Eu coloquei só 2 pontos, mas vocês podem colocar muitos pontos, porque esses textos vão falar do quanto Deus está no controle. Mas Ele está no controle da natureza, de todas as coisas. Tudo se submete ao Senhor. E ali ele fala também, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto da primeira vez que eu li, né, nesses estudos, né, eu já li várias vezes, mas ele falando ali sobre a coruja, né, versículo 15, aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Aí olha no 17, ele diz assim, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Então Deus determinou que vai ser assim, Deus lançou sortes, Deus decidiu que vai ser assim, né? Esse lançar sortes não é que Deus precise lançar sortes como o mundo vê, mas Deus decidiu de forma aleatória, não foi por causa de alguma coisa. Deus não escolhe as coisas porque a gente é bom ou porque não, é porque Ele quis. Uma vez que Ele quer, Ele faz cumprir a palavra dele. E aí eu olho para quando Deus coloca alguns animais, né, que estão no céu. Jesus falou bem assim, se Ele cuida das aves do céu, quanto mais nós. Se Ele pegou e falou sobre os pardais, Ele falou pardal que era um serzinho sem valor, até financeiro, né, que eram vendidos os pardais. Se Ele cuida daquele pardal, quanto mais de nós. Se Deus faz valer a palavra para as corujas, que elas vão se aninhar, elas vão colocar ali os seus ovos, quanto mais sobre nós. A palavra do Senhor vai se cumprir. Isso já não te traz um ânimo, irmão? Vai se cumprir. E aí acontece que a palavra de Deus, ela se cumpre, não precisa, eu acho tremendo quando Deus faz, a gente cantou hoje também Deus de milagres, que as coisas não precisam estar correndo para acontecer, vamos dizer assim. Pode parecer que está indo totalmente para o oposto, né? Indo para o fim, mas Deus vai fazer novas todas as coisas. Ele não precisa que... algumas religiões, elas colocam como se as coisas tivessem que ir evoluindo, as pessoas indo evoluindo, e as coisas vão de mal a pior, mas a hora que Deus quiser fazer nova, todas as coisas Ele faz. Porque Ele é Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, o primeiro ponto é que Deus está no controle do fim. Não fique desanimado quando vocês olharem para as coisas que Jesus proferiu também em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, todas aquelas coisas, mas alegre-se, exulte e anime no Senhor. E aí, se você não está animado, reanime-se no Senhor como Davi se reanimou. Eu tenho me reanimado na palavra do Senhor. Às vezes a gente fica olhando para as circunstâncias e dá um desânimo, mas reanime-se no Senhor. Ele tem palavras de ânimo para o teu coração no dia de hoje. E graças a Deus que não para só aí, né? Se parasse só no fim, pronto, acabou. Não, né? O Senhor, Ele nos dá palavras tremendas, palavras de alegria e ânimo a partir do capítulo 35. Agora eu vou ler já na Almeida Revista Atualizada, né? Como eu estava lendo os últimos versículos ali. E ele diz assim, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Então, como eu falei para vocês, o deserto, aquele lugar que tiver mais seco, aquele lugar que tiver mais árido no fim, se alegrará. Chegou a minha libertação. A Bíblia não fala, a palavra de Deus não fala lá em Romanos 8, do 19 ao 21, que a natureza aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Exulta, vamos filhos de Deus, se manifestem, apareçam, porque quando vocês aparecerem, quando o número de vocês todos forem contados, aí vai chegar a nossa redenção, porque ela está sujeita também, porque a natureza também sofre. Então quando aquele dia o Senhor reservar que Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai restaurar o deserto
e o deserto e a terra se alegrarão, e exultará e florescerá como o narciso. Eu fui pesquisar o tal do narciso, né? Uma flor linda. Se vocês quiserem ver lá na internet, tem várias cores, né? Ali a outra Bíblia que eu li, né, na King James, fala como as tulipas. As tulipas eu já conheço, eu acho lindas essas flores, já ganhei. Mas são flores lindas, né? Não vai precisar ninguém cuidar, né? Eu fiquei lembrando da Cristina, né, Cristina? Vai ser tão lindo o jardim que Deus vai fazer, que olho nenhum viu, nem ouvido nem ouviu acerca das coisas que Deus tem reservado para o futuro. São coisas maravilhosas. A gente vai olhar para aquele lugar e a gente fala, gente, é muito mais maravilhoso do que o que a gente vê hoje. A gente ainda olha e se alegra com a natureza, ainda que caída, ainda que sujeita, a gente olha e a gente vê a presença de Deus. Mas a hora que a gente olhar para aquele lugar que Deus está ali restaurando todas as coisas e fazendo belas todas as coisas, a terra vai se alegrar, o deserto e a gente também, né? Em nome de Jesus. E ali no versículo 2 diz assim, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Ali essas três coisas que ele fala, né? A glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eram áreas férteis. Então a glória, todo esse esplendor vai ter muito mais nessa terra, né? Que o Senhor está fazendo, né? Novas todas as coisas, florescerá abundantemente. Não sei se vocês já viram, eu gosto muito de ver aquelas fotos, né, flores abundantes que você olha assim, que você se perde de tantas flores, abundantemente, porque é o Senhor quem está fazendo. Então, por isso, ele dá uma orientação para nós. Eu falei para vocês, né, como primeiro ponto ali, Deus está no controle do fim, e agora eu quero colocar, né, dentro desse ponto aqui do capítulo 35, que Deus está também no controle do início. Jesus, ele não fala que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, ele está no controle do fim e ele está no controle do início também, de todas as coisas, da restauração de todas as coisas. Por isso, ele nos dá um trabalho também nesse tempo para a gente fazer. E esse trabalho, ele diz ali a partir do versículo 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Ele está no controle da salvação, ele que vai nos salvar. E se ele salva, ninguém pode tirar, nos arrebatar da mão dele. Né? Então a retribuição vem, é justa a retribuição de Deus. A gente olha para o mundo, o Senhor está dando esse tempo para as pessoas se arrependerem, se converterem, mas se não se converterem, como eu já li ali em Isaías, no capítulo 34, e como tem em Ezequiel e Salmo também, falando a espada do Senhor já está afiada contra aqueles que não se converterem. Então, aqueles que são salvos, eles podem ter esse alento. E o nosso trabalho é ajudar um ao outro a se animar no Senhor. Então, se hoje as tuas mãos estão frouxas, fortaleça as suas mãos. Se hoje os teus joelhos, alguém já deu um joelho mal falseado assim, é a coisa mais horrível, né? Que a gente está esperando que sustente o resto do corpo e o joelho falseia. Mas se tá o joelho ali dessa forma, né? Se você não está conseguindo se firmar no Senhor, se firme hoje. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir e Ele está no controle de todas as coisas. Né? Então, e a retribuição vem. Se você está desalentado de coração, que o Senhor traga novo ânimo para o seu coração, alento para o seu coração, palavras de vida eterna. E ali no versículo 5, eu achei também, né, como toda a escritura é, tremendo, né? Olha o que ele diz ali. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Pensa nisso. Por que eu achei tão tremendo? Eu falei, olha o que Deus me lembrou, né? Me lembrou da passagem de João Batista, lá na prisão.
E aí ele falando assim, será que é você mesmo? Porque ele estava no tempo de fim. O fim já estava decretado para ele, e ele olha para Jesus e fala, Jesus, é o Senhor mesmo que a gente tem que esperar? Manda os mensageiros perguntarem para Jesus, e o que Jesus falou para ele? Falou assim, fala para ele que os cegos veem, que os ouvidos dos surdos ouvem. E olha que tremendo, que semelhança com isso, porque Jesus não estava fortalecendo aquela mão que estava frouxa, um homem tremendo de Deus, um profeta de Deus, e ele estava lembrando da palavra naquele momento. Porque ele sabia que quando ele recebesse aquela palavra, o coração dele ia se alentar no Senhor. Era o Senhor mesmo que a gente tinha que esperar. A redenção veio, o Salvador veio, então a gente fica em paz. A gente se anima no Senhor, a gente se alegra no Senhor, porque as coisas estão acontecendo. Então aquilo que Jesus fez é um sinal daquilo que ele ainda vai fazer. Porque ele vai fazer, porque ele é Deus de milagres. Nós cantamos nessa manhã, talvez você esteja esperando um milagre, creia que o Senhor, no tempo certo, vai chegar com esse milagre. Com essa redenção, com essa cura, com a restauração de todas as coisas. Amém? E aí ele diz ali no versículo 7, a areia esbraseada se transformará em lagos. Você já imaginou uma areia se transformando em lago? Tremendo que Deus faz. E a terra sedenta em mananciais de água. Olha como é o oposto. Terra seca, sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Lembra que eu falei que Isaías é um livro evangelístico, é um livro que aponta para Jesus. Aí quando Jesus vem, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele estava falando de Jesus, ele estava falando, vai haver bom caminho, fiquem alegres, exultem, o caminho vai vir, o caminho santo, ele vai vir. E ele diz assim, o imundo não passará pois será somente para o seu povo. O caminho ele é exclusivo para o povo de Deus, para o povo escolhido por ele, para o povo que ele remiu, a gente vai ver isso mais para frente. E aí ele dá uma expressão tão tremenda aqui que ele diz assim, quem quer que por ele caminhe não errará nem mesmo louco. Nem mesmo louco, porque para passar por esse caminho não é um nível de inteligência que você precisa. Você precisa ser escolhido, você precisa andar em santidade, não é humano, não é racional. Ai, será que eu vou me perder no caminho? Não é algo humano, não é algo racional. O Senhor, aquele que ele escolheu vai chegar até o fim. Aquele que ele escolheu vai andar por esse caminho. Então nós podemos nos alegrar. E ali ele diz ali no versículo 9, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Quem são os remidos de Deus? A gente poderia falar, né, que os remidos são o quê? São aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Mas remidos, eu coloquei aqui qual que seria essa expressão, remidos, o que significa? E significa que está desobrigado do pagamento de uma dívida. Então, quando Jesus nos salva, quando ele nos perdoa, a gente tinha uma dívida. Assim como todas as nações, como todos aqueles que andaram errados, nós também tínhamos uma dívida. Só que nós fomos perdoados. Esses são os remidos. Esses que são os escolhidos. E o remido, ele diz assim, então, que ele foi desobrigado do pagamento de uma dívida, que foi liberto da culpa e que recebeu o perdão. Você já recebeu o perdão de Deus? Você já recebeu a libertação de Deus? Você já recebeu essa libertação da sua culpa, da sua dívida? Então você é o remido do Senhor. E você vai passar por esse caminho. E o Senhor vai salvar, e isso traz alegria, traz contentamento. Não vai haver leão, fera selvagem, não vai haver quem te devore no caminho. Porque o Senhor está ali te guiando nesse caminho. Está te salvando, está deixando você, né, dentro dessa promessa que Ele tem. E aí ele diz ali no versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria
alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então Deus, ele converte, né, a nossa tristeza, o nosso lamento em muita alegria. Porque quando a gente vê ali o profeta escrevendo com cânticos de júbilo, alegria eterna. É alegria eterna, ninguém nunca mais vai poder tirar. Se eu não me engano, é no livro de João, né, que fala sobre que ali o mundo vai se alegrar e a gente vai se entristecer, mas depois o Senhor vai restaurar uma alegria que ninguém pode tirar. É uma alegria eterna. E ali coroará sua cabeça de gozo e alegria. E fugirá a tristeza e o gemido, toda a dor, todas as coisas já passaram. Então Deus está no controle do fim, Deus está no controle do início, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Por isso você pode pedir, falar, Senhor, aquieta minha alma, sossega minha alma, se ela quiser se atemorizar. Ali, né, mais pra frente a gente viu também o capítulo 36 de Isaías, onde aparece ali, né, toda aquela, o Rabsaque afrontando Ezequias ali, e ele, né, o diabo ele também se apresenta assim. É nisso que você confia, é nisso que você está... Mas ele não é vencedor, ele é derrotado. A gente sabe por essa história também que ele foi derrotado. Porque o Senhor está do nosso lado. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E se Deus escolheu a sua vida para te salvar, para te remir, então ele vai cumprir isso. Ele vai cumprir com a palavra dele. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará. Se as criaturas não vão falhar, imagina os filhos. Né? Se só um ser ali criado pelo Senhor não vai falhar, não vai faltar, imagina os filhos. Eu estou grávida, né? Não tenho filhos, mas eu creio que quem tem mais de um filho vai lá e confere, né? Nenhum filho vai faltar, vai lá pegar na escola, né? Ah, esqueci, por acaso. Não, não esquece. O pai não esquece do filho. E Deus não esquece dos filhos dele. E Deus está cuidando. Então a gente tem que, quando Deus fala sobre o fim, a gente tem que ter essa visão de que Deus quer que a gente se prepare para o fim. Deus quer que a gente vai compreender muito mais o fim se a gente se preparar para o fim. Por isso que ele avisou antes, por isso que o fim é bom, porque ele já avisou antes para a gente se preparar para o fim. É de gerar medo? É de meter medo mesmo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter medo do Senhor. Porque se você está abrigado debaixo das asas do Senhor, você não tem medo de nada. Você simplesmente confia que Ele está no controle. E eu estava pensando sobre isso e a analogia que eu achei mais perfeita, né, em relação a isso, que quando o Senhor fala do fim, Ele fala sobre as dores do parto, né? E eu já uns dias atrás, eu já estava ali pesquisando, né, como é que é as dores do parto. E daí algumas pessoas falam, não vai lá ver, que senão você vai se escandalizar. Mas é bom porque na hora que você está sofrendo aquilo, você fala, eu sei que vai passar e eu sei que vai vir um novo, né? Então, é um fim de um tempo. O fim, ele é o fim de um tempo, mas é o início de outro tempo. Então, se você sabe como é que vai ser o fim, você se prepara, ele não vai te pegar desprevenido. Mas daí você já sabe quando a mulher, né, Jesus falou, quando a mulher está dentro das dores de parto, ela está tendo ali, ela está sofrendo, há um período de contração, de tristeza, de tribulação, mas depois ela já sabe, passou, as primeiras coisas já passaram. Então, Deus quer que a gente veja o fim dessa perspectiva, de que o fim para o cristão é um começo de um novo tempo, um começo da restauração de todas as coisas e um começo de um tempo onde a gente vai ter uma alegria que ninguém pode tirar. Amém? Vamos orar? Aleluia, Pai. Tua palavra é tão linda, tão tremenda, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe, Deus, a tribulação que cada um tem passado, Deus. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor quer tirar toda a tristeza e trazer alegria para o coração de cada um aqui, Deus. Eu oro, Deus, para que aqueles que estão desanimados se animem no Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para aqueles que estão animados, alegrem-se ainda mais, exultem na salvação. Creiam no Teu poder, Senhor Jesus, de
fazer todas as coisas novas, Senhor, e maravilhosas e perfeitas como o Senhor faz. E que nenhum de nós pense nem por um momento, Pai, de que alguma circunstância está fora do controle do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que as almas, Senhor, que estão perturbadas possam se acalmar e saber que o Senhor é Deus. A Tua palavra diz, Senhor, ali também para a gente falar acerca das pessoas que estão perturbadas. E eu lembro que quando o Senhor estava se despedindo dessa terra, a Tua palavra disse ali, o Senhor disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós cremos, Pai, que nesse tempo o Senhor está fazendo moradas para cada um dos seus filhos, Deus. E que a gente possa desde já se alegrar e exultar, porque todo o Teu plano vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.